eu aqui com a minha centelha para falar com a sua em mais uma live aula. Estamos começando a Semana do Kybalion e eu já estou aqui com o meu Kybalion nas mãos para começar essa semana com a primeira aula. Serão 5 aulas, essa é a primeira aula, a aula número 1, que é a aula sobre o universo mental. Eu separei alguns capítulos que eu ainda não havia falado aqui no canal do Kybalion para trazer para vocês. E o capítulo que eu vou falar hoje, comentar com vocês hoje, é o capítulo 5 do Kybalion, o universo mental, nessa versão do verdinho, tá? Na página 41. Então, essa parte, gente, é sensacional, muito bonita, pois ela fala sobre o conceito que a gente tem de Deus. Olha aí, vai mexer um pouco com o nosso conceito sobre quem é essa divindade, quem é o Criador, quem criou esse universo, e também vai nos ajudar a compreender como a nossa mente cria a nossa realidade. Porque vamos ver aqui no capítulo 5 do Kybalion, o capítulo do universo mental, que assim como Deus, a fonte criadora, eu sei que esse termo Deus é o termo mais popularmente conhecido, que é o reconhecimento da existência de uma consciência inteligente superior que criou todo o mundo que a gente vê, tudo o que existe, o nosso senso de existência, enfim, tudo existe na mente infinita do todo. Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Está na página 41. Eu vou ler uns trechinhos e aí a gente explica um pouquinho. Capítulo 5, o universo mental. O universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. O Kybalion. Olha só, gente. Mas não dizem que o universo é material? Não dizem que a gente é feito de partícula? Não dizem que a gente é feito de matéria? Como é que o Kybalion ousa dizer que o universo é mental? Como é mental, mas se eu tô vendo aqui, eu não tô vendo no meu sonho? Então, gente, lembrando o seguinte, na época em que os ensinamentos do Kybalion foram ensinados, eles eram ensinados como um conjunto de axiomas, de princípios que eram passados oralmente de mestre a discípulo, de mestre a iniciados. E era passado por um grupo pequeno de pessoas que tinham a maturidade para compreender, guardar a chama desse conhecimento e mantê-la viva para que passasse essa chama mais à frente. Quem lembra da chama das Olimpíadas? Sempre que tem uma Olimpíadas, tem o início da chama das Olimpíadas. Vem um atleta correndo, pega uma tocha e com essa tocha ele vai até o último local que foi sede das Olimpíadas e pega aquele fogo ali. Eu sei que vai passando para um, para outro e ele vai correndo com essa tocha e ele acende lá. É mais ou menos isso. Imagina que o Kybalion era esse conhecimento era como a tocha. O altar ficava ali aceso e era passada essa tocha para ser guardada pelos iniciados que se tornariam depois mestres para passarem para outros iniciados que assim ia indo. Não sei se ficou claro, ficou clara a minha analogia da tocha das Olimpíadas, mas é só para facilitar o entendimento, até porque eu não sei exatamente como acontece esse da tocha das Olimpíadas. Mas eu imagino aquele altar ali e alguém sempre tomando conta para que aquela chama não apagasse. Isso, claro, não é físico, é uma analogia, sempre tendo um grupo de iniciados, um grupo de mestres que tomavam conta de manter internamente esses princípios, o conhecimento vivo e passavam para adiante de geração em geração. Então, em 1908, olha só, gente, então passou toda a época da idade chamada Idade Histórica das Trevas, onde ninguém não era permitido ler nenhum livro, nem mesmo a Bíblia, só a igreja lia a Bíblia e ninguém mais podia ler, onde havia assim, uma repressão da liberdade de expressão muito grande.
E foi depois desse cenário todo aí, mesmo com toda essa perseguição, esse conhecimento permaneceu guardado com pessoas de confiança. E em 1908, anos depois, o Kybalion foi publicado de forma escrita. Provavelmente, não teria como não ser, né, por alguém ou por pessoas, porque ele é anônimo, o autor escolheu usar um pseudônimo de 3 iniciados, então ninguém sabe quem foi que escreveu, e eu achei muito lindo, muito sábio da parte desse autor. Dá para ver que é uma pessoa que tem, assim, que tem realmente um grau de iluminação, um grau muito grande de transcendência do próprio ego, e que entendeu que esses ensinamentos do Kybalion milenar não podia ficar no nome de um ser humano, né? Não podia ficar no nome de um ser humano. Então ele diz, eu não quero aparecer, eu quero que os ensinamentos eles cheguem a mais pessoas. Então, não é o meu nome, é os ensinamentos, até porque ele não é o autor desses ensinamentos. Ele apenas era um aluno, ele mesmo fala, nós, é como se fosse no plural, somos estudantes e que estamos passando de forma escrita aquilo que nos foi passado na nossa tradição de forma oral. E eu achei lindo isso, só comentando um pouco sobre a beleza do Kybalion, né, nesse sentido. É um livro que tem toda uma energia espiritual muito grande ao redor dele, uma força espiritual muito grande. E eu achei lindo o autor ter tido a humildade suficiente de não botar o nome dele e fazer questão de ficar anônimo, ok? Então, esse conhecimento chegou ao público maior, aberto, antes era oculto, por isso que o Kybalion, ele é considerado um livro de ocultismo. E aí algumas pessoas, elas têm uma ideia que ainda vem da Idade Média, de que o ocultismo, ele está ligado a coisas demoníacas, a coisas das trevas, as coisas do mal, né? Então, sem entrar, né, nesses detalhes, mas o que é oculto? É aquilo que está escondido e simplesmente ganhou o nome de ocultismo por ser oculto, por ser escondido, né? Então, o Kybalion, hoje, um dos maiores livros, das maiores referências na filosofia oculta. Hoje não está mais oculto, né? O Kybalion é domínio público, o texto original, que você pode até achar na internet, e já está divulgado, e que legal que está. Eu fico muito feliz, porque quanto mais pessoas tiverem a conscientização de que a mente delas cria a realidade delas, o mundo será livre. Você não vai mais precisar de intermediários entre você e Deus, entre você e a sua alma, entre você e a criação da sua realidade. Você não vai mais ficar pensando que você tem que esperar, contar com a sorte, contar com o azar, contar com algo acontecendo fora de você para que a sua vida se transforme. O Kybalion nos dá o segredo para sermos os protagonistas das nossas vidas, aprendendo a usar a lei mental que cria a nossa realidade. Gente, então você pegou a varinha de condão para fazer o abracadabra e criar, materializar as coisas na sua vida. A gente usa o termo materializar porque é meio que um vício de linguagem. A gente vê as coisas que chamamos físicas como matéria, né? O paradigma materialista é o paradigma dominante, por isso até o Kybalion sofreu muita perseguição, né? Até mesmo a religião é materialista, em sua grande maioria, tá? Em grande parte das suas doutrinas. Por que é materialista? Porque vê o mundo como uma matéria e acredita que esse mundo que estamos vivendo é sólido, físico, material, e o mundo espiritual está separado. Está em uma outra dimensão, num céu, numa outra dimensão. O espiritual está separado do material. E essa separação cria uma grande confusão mental, confusão no nosso coração, faz com que a gente pense que esse mundo aqui, físico, que a gente está vendo, físico entre aspas, que a gente está vendo,
Ele é sólido, não pode ser mudado, não pode ser alterado, ele tá desse jeito e acabou. E que ele é menos santo, menos maravilhoso do que o mundo espiritual. Então não há essa separação, gente, desses mundos. Isso é uma religião baseada no paradigma materialista, tá? Então, a natureza e a característica do universo é mental. Então, na época que o Kybalion foi ensinado, desde o Antigo Egito, eles não tinham o conhecimento e o entendimento de termos que nós temos hoje, tá, gente? Por exemplo, hoje a gente tem o Dr. Tom Campbell, que é cientista, físico, ex-físico da NASA, trabalhou na NASA, pesquisador de consciência, e ele não chama de universo mental, ele chama de universo virtual, que é um termo mais atual, que a gente compreende melhor. Mas imagina, na época do Antigo Egito, sem todo o equipamento que a gente tem hoje, da ciência, o conhecimento mais abrangente que temos hoje, aquele povo foi capaz de compreender. Então, os antigos usavam termos como o mundo é uma ilusão, o mundo é mental, o mundo é como um sonho, o mundo é como uma miragem. Se você está no deserto e você está andando no sol quente do deserto, você começa a ver miragens. E quem está vendo a miragem, a miração ali, jura que está ali. E você vai chegando perto e vai vendo que não estava ali, mas tinha toda a forma e característica de ser real. E é isso que o Kybalion está falando. E em termos mais modernos, o Dr. Tom Campbell chama de mundo virtual, que vivemos em uma realidade virtual, em uma simulação, que ela é tão perfeita, gente, tão bem feita pela fonte, que a gente jura que ela é sólida, que ela é material, que ela é real no sentido de existir de forma sólida e rígida. Não significa que ela não existe, não significa que ela não esteja acontecendo. Quando você liga a tela do seu computador e coloca um videogame, por exemplo, para você jogar, você está vendo aquele universo virtual ali na tela do seu computador. Você tem um avatar que está andando ali, né? E está acontecendo? Está acontecendo, mas é uma ficção. Está acontecendo, mas é virtual. Eu também gosto de usar, que é também uma analogia que o Kybalion usa, que já é um pouco mais moderna essa analogia, já não vem do texto dos ensinamentos originais, vem como contribuição do autor que era contemporâneo ali, ou tinha passado, já conhecia Shakespeare. Então ele dá o exemplo de Shakespeare. Ele diz assim: imagina que tem Romeu, Julieta, Hamlet, todas as personagens criadas por Shakespeare. Cada personagem dessa vive dentro de um mundo paralelo, dentro de um enredo, de uma história criada por Shakespeare para aquelas personagens. E tem Romeu e Julieta, que estão num enredo de Shakespeare, tem Hamlet, que está num outro enredo também feito por Shakespeare, o mesmo autor. Então, quem é Romeu e Julieta e Hamlet e todas as personagens dentro dos enredos de Shakespeare? Shakespeare, eles são uma expressão do próprio autor. Então, ele dá essa analogia. Então, Shakespeare sendo o autor de tudo, imagina que é a fonte criadora, que é o todo, e as personagens somos nós, figuras sonhadas. O Kybalion também usa um termo fantasmagoria, que o universo e que suas formas que aparecem, que aparentam ser sólidas, na verdade são fantasmagorias dentro da mente infinita do todo. Então ele explica, o universo é mental, ele não é material, ele é mental. E se o universo é mental, a mente é o poder mais elevado que produz os fenômenos da vida. Exatamente. Por isso, a mente é a causa, a vida é o efeito. A vida sendo o processo que você vivencia dentro dessa realidade virtual, dentro desse universo mental. Gente, isso é tão importante. A principal lei
do Kybalion, o principal princípio a ser compreendido é o mentalismo, é o universo mental, é o principal. Se você não entender nenhuma das outras leis do universo, entenda só essa, que a mente é a causa, a vida é o efeito. O universo é mental e existe dentro da mente do todo. Então ele começa aqui nesse capítulo explicando quem é o todo. Ele fala assim, o todo é espírito. Mas que espírito? Essa pergunta não pode ser respondida, porque a sua definição seria praticamente a do todo, que não pode ser explicado nem definido. Então ele está dizendo que por força de incapacidade de definição do que é o todo, ou a fonte criadora, a gente usa a palavra espírito, não porque o todo seja em si espírito, porque o todo é mental. Ele explica que usamos a palavra espírito porque espírito é um simples nome que os homens dão às suas mais elevadas concepções da infinitamente vivente. Então ele diz assim, como vocês entendem o ser humano na sua limitação de compreensão, usa a palavra espírito para dizer o que é espiritual, que é aquilo que está acima do mundo material. Mas ele fala que o todo não pode ser definido, ele não pode ser explicado e nem compreendido pela mente humana, porque aí, gente, eu me lembro muito bem, eu fico tão feliz de estar desenvolvendo esse trabalho e ver que realmente está havendo uma condução. Está havendo uma condução. Eu sei que eu já contei essa história 1 milhão de vezes. Eu sei que já está no meu livro, tanto no Centelha Divina como no Manual do Alquimista, essa história que eu conto, que é quando um dia eu, em crise existencial, em crise de fé, em crise filosófica, eu me olhei na frente do espelho, questionando tudo que eu acreditava, tudo que eu tinha vivido até ali e quem eu era. Eu queria saber. Então depois de ter chorado muito, eu escrevi uma carta para Deus e fui na frente do espelho do banheiro, olhei bem dentro dos meus olhos, dos olhos do meu avatar, e falei assim, quem sou eu? De onde eu vim? Quem me botou aqui? E eu falei com um choro copioso mesmo. E eu me tremi assim, e eu exigi meio brava até. Quem é? É Deus? É quem? Eu não sei, eu já não sei mais de nada. Eu não sei em quem acreditar. Eu não me botei aqui, se alguém me botou, me diz. Quem sou eu? De onde eu sou? De onde eu vim? Quem é Deus? O que é isso tudo aqui? Então, depois dessa crise, com muita sinceridade, eu chorei tanto e fui dormir cansada de tanto chorar. Aí tive uma experiência extrafísica, uma experiência transcendental, de um sonho lúcido, não sei se foi um sonho lúcido, se foi uma experiência fora do corpo. O que eu sei, gente, foi que eu acordei e eu não tinha corpo, eu não tinha forma nenhuma e eu estava voando por cima das montanhas nevadas de Utah, que era o local que eu morava na época. E hoje eu estou de novo aqui nesse mesmo local. Acho que eu tenho um carinho grande por esse local, porque foi onde aconteceu o meu despertar. E eu voando por cima das montanhas e eu disse, uau, o que eu tô fazendo aqui em cima? E eu olhava e eu era como imagens de um drone, eu só tinha percepção, eu era uma consciência. Eu olhava e dizia, cadê o meu corpo? Mas eu não tenho forma, eu não tenho corpo. E era como se eu estivesse procurando o meu corpo e não via, era invisível, não tinha nenhuma forma. Mas a minha percepção, consciência, o meu senso de existir estava lá. Eu via as montanhas, eu sabia que eu estava voando, meio que voando, como se eu fosse um drone. E aí eu percebia uma outra consciência muito maior, muito mais amorosa, que tinha vindo atender o meu chamado de desespero. E essa consciência se aproximava como que pelo lado direito da percepção que eu tinha de existir. E ela vinha pelo lado direito e falava exatamente assim. É loucura pensar que com a mente finita você entenderá o que só a mente infinita sabe. E naquele momento, aquilo fez sentido para mim.
E olha, eu não tinha lido o Caibalho, eu nem tinha comprado o Caibalho e eu nem sabia o que era o Caibalho, nem ideia. Não sabia, até porque nessa época eu ainda estava com muitas crenças da religião que eu fazia parte, e eu tinha muito medo. Se me falasse, lê o Caibalho, que é um livro de ocultismo, eu ia dizer, sai fora, isso é do diabo, eu não ia querer ler. Eu ia ter medo, mas eu estava com meu coração muito sincero. Eu tinha medo de desagradar a Deus, eu tinha medo de ser mandada para o inferno, eu tinha medo de estar indo para o caminho errado, mas eu tinha um sincero desejo de que eu chego de ficar acreditando só o que me falam. Eu quero que Deus me mostre quem eu sou, eu quero que Deus, a fonte, alguém que existe aí que criou isso tudo aqui, porque isso aqui não nasceu do acidente, né? Não tem como ter nascido de um acidente. Ninguém está perdido por aqui sem coordenação de nada. Então eu sabia da existência de uma consciência maior, superior. Eu só queria entender como me relacionar com ela e entender quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo. E essa consciência veio me responder dessa forma. Então, gente, e eu continuei voando e eu vi o meu corpo em cima da montanha, em pé, e com uma capa, uma roupa de neve, e estava nevando muito naquele momento, em cima do meu corpo. E eu olhei ali, eu disse, olha o meu corpo ali, vou já voltar para ele. Aí foi como se eu fosse fazendo um zoom, e me aproximando do corpo, e quando eu encostava no corpo, como se fosse voltando para ele, eu abri os meus olhos na cama e eu peguei um papel e caneta que estava perto da cama e escrevi a frase: é loucura pensar que com a mente finita você entenderá o que só a mente infinita sabe. Aí, gente, alguns dias depois, o que aconteceu? Através de várias sincronicidades, eu vi na internet o livro Caibalion, As 7 Leis Herméticas. E aí, na hora que ele começou a explicar o universo mental e tal, eu disse, meu Deus, isso aí lembrou um pouco que eu vi no meu sonho. E aí eu disse, eu mesmo com medo, eu vou ler esse livro. E aí eu comprei, a primeira versão que eu tive do Caibalho foi em inglês, e tá aqui em algum lugar, tá aqui, ó, tá aqui, a primeira versão, comprei. Foi essa em inglês, né, que eu tava morando nos Estados Unidos. Já é difícil entender em português, alvará em inglês, que não é o meu idioma origem. Apesar de eu ser fluente, mas é um livro desafiador para entender. Comecei a ler e chegou numa parte, gente, que ele fala, essa parte aqui. Por que eu estou contando tudo isso? Porque nessa parte aqui do universo mental, ele explica quem é o todo. Ele fala aqui, ó, uma mente infinita vivente. Então, ele diz que o homem, o ser humano, é uma mente finita, uma mente menor, entendeu? Que vive dentro da mente maior, que é o todo. Então, ele usa o termo que eu ouvi no meu sonho. Foi falando aqui, vocês, aí ele explica uma parte aqui, ele explica assim, sobre a religião. Ele diz que a religião é o esforço de mentes finitas para tentar explicar o que a mente infinita, o que só a mente infinita sabe. Então, naquele momento, eu queria encaixar os dogmas do que eu acreditava, da minha religião, em Deus. E eu queria que Deus, que a imagem que eu tinha de Deus, fosse a imagem que eu aprendi na minha igreja. E se não fosse aquela imagem, eu não aceitaria, porque seria falso, um falso Deus. Só que eu entendi que, por mais que as religiões tenham boa vontade, tudo que elas criarem vai ser sempre menor do que o que Deus é realmente, né? Tem até uma canção muito linda, que ninguém explica Deus, realmente. Porque se você puder explicar, então já deixou de ser Deus. Porque você foi capaz de compreender a natureza de Deus. E aí ficou pequeno, esse Deus ficou pequeno, né? Então, gente, ele fala exatamente isso aqui. E no que isso nos interessa? Não só o que nos interessa. Ele fala nesse capítulo tanto da natureza do universo, ser mental, fala quem é o todo, né? Ele até diz assim que vamos nos esforçar, mas não tem como mensurar, não tem como definir com termos quem é Deus. Está acima da nossa compreensão. Então, ele fala como é que o todo criou esse universo.
Ele não pode ter criado de um pedaço de si, porque o todo não se divide, como se fosse uma massa, uma massinha, que ele vai e tira um pedacinho para fazer cada coisa. Não, porque o todo é indivisível, ele não se separa, ele não pode ser dividido. Então, se o todo não criou o universo de si mesmo, de partes de si mesmo, então o todo criou como... Ele dá o exemplo aqui, ó. Vejamos, pois, eu vou ler para vocês, tá? Página 43 do Kybalion aqui. Vejamos, pois, no seu próprio plano de existência, como cria o homem. Ele usa, o autor está usando aqui o exemplo de como o ser humano cria as coisas no mundo físico. Como é que você passa a criar algo no mundo físico? Primeiramente, ele, o ser humano, pode criar fazendo alguma coisa com materiais exteriores. Então, eu posso criar, ó, esse japamala aqui, eu posso pegar as sementes e começar a criar. Alguém criou isso aqui, né? Alguém teceu isso manualmente e criou. Mas teve que usar um material externo ao corpo da pessoa. Um material que estava no ambiente. O todo cria assim? Não. Por que o todo não cria assim? Porque não existe nada fora do todo. Não existe nada fora da fonte. Então, não tem como a fonte pegar um material que já estava ali, porque nada existe antes da fonte, nem depois, e tudo existe dentro dela. Então, ela não pode ter criado, a fonte não pode ter criado o universo de materiais externos. Mas, assim não pode ser, porque não há materiais exteriores ao todo, com os quais ele possa criar. Em segundo lugar, mais um outro exemplo, o homem procria ou reproduz a sua espécie pelo processo de geração, que é a própria multiplicação por meio da transformação de uma parte de sua substância na sua prole. Ou seja, o ser humano, homem e mulher, cria um terceiro ser humano a partir de uma parte da sua própria substância. O homem, o sêmen, e a mulher, o óvulo. E a partir de um pouquinho da substância corporal do homem e da mulher se cria um terceiro ser humano. Só que o todo também não poderia criar dessa forma, ele diz. O todo também não é dessa forma que o todo cria. Mas assim também não pode ser, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si, assim como reproduzir ou multiplicar a si mesmo. No primeiro caso, haveria uma revogação da lei, e no segundo, uma multiplicação ou adição do todo. Ideias totalmente absurdas, porque o todo não pode ser diminuído, o todo não pode ser multiplicado, o todo não pode ser separado e dividido. Ele é um só para sempre absoluto. Então, se o todo não cria dessa forma, que de nenhuma dessas formas que igual o ser humano cria, então não há nenhum outro meio pelo qual o homem cria. Sim, ele cria mentalmente. Então, qual é a outra forma que o ser humano cria? Eu posso criar as coisas artesanais, como esse japamala, só que eu vou precisar de materiais externos a mim. Eu posso criar a partir do meu fluido corporal alguma coisa, principalmente um ser humano. Mas qual é a terceira forma que o ser humano cria? Mentalmente. Aqui que entra o universo mental. É dessa forma que o todo cria o universo. Por isso, o nome do capítulo é Universo Mental. Por isso, a lei do mentalismo é a principal lei do Kybalion. Aí ele fala aqui, ó. E deste modo, não emprega materiais exteriores. Vou voltar aqui. Não há... Sim, há um modo. Ele cria mentalmente. E deste modo... não emprega materiais exteriores, não reproduz a si mesmo e, apesar disso, o seu espírito penetra a criação. Conforme o princípio de correspondência, temos razão de considerar que o todo cria mentalmente o universo, de um modo semelhante ao processo pelo qual o ser humano cria imagens mentais. Exatamente. Então, essa live está acontecendo dentro da mente do todo. O todo está sonhando que está vivendo como Maia Andrade e está sonhando que está vivendo como Luciana, como da Ellie assistindo a Mai, entendeu? O todo está sonhando que é cada um de nós.
Tudo está acontecendo dentro da mente do todo. Então ele explica, a gente cria de forma manual, só que vamos precisar de materiais externos. Mas a gente cria de forma mental. E o universo, ele foi criado de forma mental, tudo existindo na mente do todo. O todo não pode criar de outro modo, senão mentalmente, sem empregar qualquer material. Nada há para ser empregado, e nem reproduzir a si mesmo, o que é também impossível. Ou seja, o todo é indivisível. Não daria para ele tirar um pedaço dele e fazer a mãe, um pedaço dele e fazer não sei quem mais, um pedaço dele. Não, tudo existe dentro. Então ele fala assim, que da mesma forma que o ser humano cria imagens na sua mente, o todo cria um universo. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos, da vossa mentalidade, assim um todo cria o universo na sua própria mente, ok? Então, o universo, tanto o nosso universo como qualquer outro universo, infinitos universos que possam haver, que a gente não tem nem como mensurar, porque não caberia na mente humana o que cabe na mente de Deus, ok? Eu vou continuar lendo aqui porque eu acho lindo como ele explica. Justamente como vós podeis criar um universo de vós mesmos na vossa mentalidade, assim o todo cria um universo na sua própria mente. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, enquanto que o todo é criação de uma mente infinita. Gente, vocês estão vendo? Gente, vocês estão entendendo o quão lindo é isso? O quão lindo é isso? Quando eu fui para frente do espelho, quando eu estava com crise filosófica, chorando, com medo de Deus se desagradar de mim, com medo de Deus me mandar para o inferno, seja lá o que for, tentando entender, eu disse, Deus, naquela época, eu sei que nem todo mundo passa por essas crises, mas eu era apegada nas minhas crenças. Todo mundo tem alguma crença na qual se apega, né? E tem medo de largar, mas é tão fácil limpar crença, gente. É a coisa mais fácil do mundo limpar crença. Ah, mãe, mas eu aprendi que tem anos de terapia, anos para limpar. Não, sabe por que demora? Porque você acredita que é difícil. Você acredita que é impossível. Você acredita que dá trabalho. Mas se você decidir, a tua força de vontade, o teu willpower, o teu livre-arbítrio de dizer, eu não quero mais acreditar nisso. E ponto, acabou. A crença perdeu a força na hora. A crença só tem força quando você acredita nela e se agarra nela. Você é uma consciência livre de conceitos. Então, naquele momento, a única coisa que me prendia às minhas crenças era o medo de estar errada, o medo de ser castigada. Então, eu falei, Deus, eu tenho um filho. Eu falei assim, na frente do espelho, chorando muito, gente, chorando muito, chorando muito. Eu falei, Deus, eu tenho um filho. E se o meu filhinho, ele fizesse essas perguntas para mim, eu não ia bater nele. Eu não ia mandar ele para o inferno. Por que o Senhor vai fazer isso comigo? Naquele momento, eu senti que Deus era amor incondicional. E eu pedi respostas. E veio no modo de um sonho que foi muito real. Eu estava fora do meu corpo, eu era só uma consciência. Eu até senti falta do meu corpo. Eu disse, como é que eu estou aqui e eu não tenho corpo? O meu corpo não está aqui. Porque assim, algumas pessoas têm experiência extrafísica, mas elas veem o fantasminha do corpo dela, elas estão num corpo plasmado, astral, elas veem a mão transparente. Eu não tinha nem isso. Era só uma percepção de consciência. E a outra consciência que chegava próximo a mim também não tinha uma forma. E era uma sensação de unicidade com essa consciência. Mas eu tinha o meu senso de existir, de ter todas as memórias, de ser a Mãe Andrade. Mas ao mesmo tempo, eu achava normal estar naquele estado invisível, sem corpo, sem forma. E quando essa outra consciência se aproximava, eu sentia também a presença dela. E eu e ela, era como se eu pegasse 2 copos de água, a água está na forma do copo, né? E eu pegasse outro copo e eu derramasse assim na mesa os 2. Então aquela água que sai de um copo se unia assim com a água que saía do outro copo. Era como se eu fosse um negócio, como uma água que
que se une a outra poça de água e vira uma só. Era essa sensação que eu sentia quando essa outra consciência maior chegava para mim. E eu sentia que ela estava vindo em resposta ao que eu tinha pedido na frente do espelho. E me falou isso. É loucura pensar que com a mente finita você entenderá o que sua mente... Com a mente finita, você entenderá o que só a mente infinita sabe. Gente, os termos que o Caibalion usa. Eu não tinha lido o Caibalion, eu tinha medo. Gente, eu tinha medo. Então, olha só que coisa linda aqui. Página 43. Mas o vosso universo é criação mental de uma mente finita, limitada. Enquanto que o todo é criação de uma mente infinita, ilimitada, cheia de potencial. Entendeu? A capacidade criativa de Deus é superior, massivamente superior à do ser humano. Porém, o ser humano é imagem e semelhança no sentido de ter o mesmo embrião criativo que herdou da fonte. O todo cria universos, galáxias, planetas, e sabe lá qualquer ser humano o quê? Né? É mais fácil dizer, não tem como dizer o que não existe, porque tudo pode, se tudo é mental, qualquer pensamento existe. Mas se a gente pensa que o universo é material, aí você vai dizer assim, unicórnio não existe não. Onde já se viu? O unicórnio não existe. Existe unicórnio. Como assim existe, Mai? Pensa agora num unicórnio. Olha para ele. Tá aí ele. Como você diz que ele não existe? Liga a TV e assiste o filme do Harry Potter. Assiste outros filmes que tem unicórnio. Como é que você diz que o unicórnio não existe? Existe. Qualquer coisa que pode ser pensada, existe. Tem a sua existência no universo. Por que, mãe? Não tem na matéria. Aí é que está. Aí é que está. A nossa fixação, obsessão com a matéria. Isso é o paradigma materialista. E é por isso que a gente não cria, por isso que não manifesta, por isso que não transforma a vida. Porque está obcecado com a forma. Esqueceu que é uma consciência. Esqueceu que você não cria só manualmente. Aí fica procurando material externo, as bolinhas para ir. Eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho o material. Então cria daqui, o material. Cria do mental, igual o todo faz. Aí nos ensinaram que a gente é muito diferente de Deus, que só Deus é criador e a gente não cria nada. E aí a gente fica esperando que Deus crie por nós, que alguém traga para nós e a gente não muda a nossa vida. Então, quando eu compreendi que a natureza do universo é mental e que se eu penso, aquilo existe dentro do universo. Porque o que é o universo senão a própria mente do todo, uma existência dentro da mente do todo? Tudo que existe num sonho existe no que a gente chama de realidade. Porque a realidade é mental em sua natureza. O universo que a gente chama, isso aqui é só uma das possibilidades de experimentação do todo. A gente experimenta como consciência a dureza, a rigidez e a solidez das formas nessa dimensão que chamamos de realidade, no estado de vigília, porque nossa consciência está obcecada, focada, concentrada neste plano de existência. E os outros planos de existência, onde a nossa consciência pode atuar, agir, vivenciar e criar também, eles são sutilizados, porque o foco está todo aqui. E aí você se perde, você consciência, no mundo das formas e acredita que tudo é sólido, acredita que você só pode criar um bolo se você pegar os ingredientes. Vamos criar um bolo? Vamos fazer um bolo? Bolo de quê? De cenoura. Vamos fazer um bolo junto agora nessa live? Vamos lá. O que precisa para fazer um bolo? Tudo que eu for falando, vai pensando aí. Vai criando mentalmente a imagem. Cenoura. Pega a cenoura. Isso mesmo. Cenouras bonitas. Não importa a quantidade. Só imagina as cenouras. Ok, as cenouras entraram numa vasilha lá e estão lá. Tudo que entrar nessa vasilha vai virar o bolo. E o que mais vai precisar? Farinha de trigo, põe a farinha de trigo. O que mais? Ovos, visualiza os ovos. Fermento, visualiza. Talvez óleo ou manteiga, joga tudo lá dentro da vasilha mental.
Açúcar, coloca açúcar também. Se quiser, substitui o açúcar por outra coisa, se você preferir. Agora bate tudo. Mexe, 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 mexe tudo. Coloca numa forma bonita e põe no forno do universo. Está feito o bolo. Acabamos de fazer um bolo de cenoura. Da mesma forma que o todo cria universos. E haja luz, e haja planetas, e haja galáxias, e haja ser humano, e haja homem, e haja mulher, e haja animais. Tudo isso ele fez mentalmente. Então, essa natureza, a característica, a imagem e semelhança que nós temos da fonte é a capacidade criativa. A nossa capacidade criativa é sempre, sempre mental. Não vem de nenhum outro lugar. Vem somente do plano mental. Então, o todo cria na sua mente infinita inumeráveis universos que existem por éons de tempo. Então, ele está dizendo. Você acha que o todo... E quando antes eu achava que só existia esse universo, planeta Terra. E olha só a crença. Hoje eu rio tanto, meu Deus. Mas é assim, a gente vai expandindo a consciência e vai tendo mais acesso a informações. Porque antes não cabia, né? A consciência estava um pouco retraída, diminuída. Então eu acreditava só existia isso aqui que a gente via, não tinha mais nada depois disso aqui, morreu, Deus vai julgar, ou vai para o céu ou vai para o inferno, e eternidade para quem quer que seja, para onde você for. Acabou. Era desse tamanho, ó. Cabia nessa vasilha aqui, ó, o tamanho da realidade que eu conhecia, o universo. Por causa, o quê? De crenças religiosas. Aí um dia... E eu estudando tudo isso com muito medo, meio vou, não vou, mas eu fui estudando. Aí o que aconteceu? Um dia eu estava assistindo o filme do Aquaman, um filme sensacional da Marvel, e o Aquaman flutuava lá e saía da água e voava. E teve uma cena que o Aquaman ele sai do fundo do mar e ele sobe, né, como um golfinho, ele dá um salto para fora da água e ele para em pé e todo poderoso lá. Eu disse, uau! E eu tava me divertindo muito no enredo desse filme. Eu disse, uau! Que coisa mais linda, que filme maravilhoso. Nossa, que animado, adorei. Como é que a mente de um roteirista desse criou todo esse enredo maravilhoso? Que criativo esse cara. Eu falei exatamente assim. Aí sabe o que eu ouvi dentro da minha mente? A voz, ou a minha centelha, ou o todo falando comigo. Essa voz de sabedoria. Aquela mesma consciência que veio me ajudar. Anos atrás, quando eu tinha pedido. Não fazia muitos anos, não. Acho que fazia um ano só. E aí, o que aconteceu? Naquele momento eu ouvi essa consciência falar. Se você está impressionada com a capacidade criativa da mente do roteirista de Hollywood, imagine se eu te mostrasse o que eu já criei. Olha aí. Aí eu falei assim, caramba, é mesmo, é verdade. Se o roteirista de Hollywood criou tanto filme da Marvel maravilhoso, imagine Deus. Será que Deus é limitado na sua capacidade criativa? Será que a fonte vai criar só o planeta Terra e com tanta coisa, né, que ocorre aqui, que tem muita coisa boa, mas tem coisa também, né, que o ser humano meio que estraga? Será que é só isso que Deus criou? Que Deus sem graça? Que fonte criadora com falta de criatividade? Se você tem todo o poder, como é que você vai criar só um negocinho desse, de nada? Né? Então, naquele momento eu entendi. Quando isso aconteceu, o meu potinho foi disso para... Quebrou as cascas do pote que eu estava, porque eu cresci. Isso é expansão de consciência, gente. Você pode estar assistindo essa live, e você vai assistir essa live, mas talvez algumas fichas vão cair, talvez não vão. Talvez mais à frente, quando você estiver vivenciando um momento natural da sua vida, que você está até distraído assistindo um filme, levando as crianças na escola, limpando sua casa, saindo para passear no shopping, você vai ver algo, como aconteceu comigo no filme, que eu nem estava pensando em espiritualidade, eu estava só assistindo o filme, e bingo, caiu uma ficha. Quando cai a ficha, você faz assim, caíram ficha, agora entendi. Cresceu,
expandiu a consciência. É assim. A expansão da consciência só ocorre na prática. Então, os momentos de consumação de conteúdo vão ter, como esse aqui agora dessa live, mas é no dia a dia, talvez através de um sonho, talvez na conversa com algum amigo, talvez quando você estiver distraído fazendo uma coisa do mundo, né, entre aspas, como se esse mundo fosse separado, mas não é, ele é mental, não existe um mundo material e um mundo espiritual, é tudo uma coisa só, é tudo mental dentro da mente do todo. Você é uma consciência que está com a sua atenção fixada de uma forma obsessiva com o mundo físico, com a história do teu avatar, e você deixa de perceber as áreas de atuação em outras realidades, de possibilidades que a sua consciência pode acessar. Aí o que eles dizem quando você, para pessoas que conseguem acessar esses outros níveis de consciência? Ah, é médium, é paranormal, o fulano é paranormal, é médium. Ou seja, que não é normal, mas é normal. O que não é normal da nossa consciência é acreditar que o mundo é material. Isso não é normal, entendeu? O sutil, o que se chama sobrenatural, é natural, porque o nosso estado é sem forma. É uma consciência sem corpo, sem forma, sem estar presa a uma única realidade. Então, quanto mais você vai entendendo o quão maleável é a realidade, que tudo é criado a partir da mente, aí você diz, agora pronto, peguei a chave mestra que abre todas as portas. Porque é o que eu sempre digo, e eu amo falar isso, o corpo só vai aonde a mente já foi. Mas nos ensinaram ao contrário, trocaram a verdade pela mentira, que é o quê? A verdade é o quê? O mundo é mental. Você cria através da sua mente. E qual é a mentira? De que o mundo é material e que você cria matéria com matéria. Se você não tiver os elementos físicos para fazer acontecer, não vai ser criado. E é por isso que as pessoas não sonham mais, não visualizam mais, nem sequer se